Salmos 150, verso 1 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. A paz do Senhor Jesus. Eu espero que você que nos acompanha neste culto, na Escola Bíblica Dominical, neste domingo, esteja bem, juntamente com toda a sua família. Quero desejar a você uma ótima manhã de domingo e dizer que certamente o Senhor Deus, Ele tem uma palavra no nosso coração. Bom é estarmos aqui e por isso estamos agradecendo a Deus por sua benevolência, por seu amor, por sua graça, por sua bondade, por mais um domingo que Ele nos concede a oportunidade de estarmos participando da Escola Bíblica Dominical. Queremos neste momento agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o nosso pai espiritual que tem guiado a igreja aqui no estado de Pernambuco e também na obra missionária. Louvar a Deus pela vida de toda a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a IEADPE. Agradecer pela vida dos pastores que compõem ali a mesa da convenção aqui de ministros no estado. Louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, bem como por toda a equipe que compõe ali aquele departamento. Queremos agradecer a Deus por sua vida. Você que nos acompanha, você que está em casa, você que está no trabalho, quem sabe você que está até viajando aí, mas está nos ouvindo ou nos assistindo, você que está, infelizmente, num momento de hospitalização, você está internado no hospital, mas nós cremos que o bom Deus é poderoso para te dar saúde e te tirar daí. A Bíblia nos diz de que Ele é bondoso e misericordioso e cheio de graça, e por isso nós temos a certeza de que esta tua enfermidade pode ser repreendida hoje, ou melhor, pode ser repreendida agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, receba saúde, é o que eu te desejo. Nós vamos neste momento orar, é o que nós sempre fazemos, nós iniciamos com oração, iniciamos citando a palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o nosso guia, é a nossa luz no caminho. E por isso nós queremos te convidar a orar conosco. Se você pode ficar de pé, orar, já começamos o culto, não é? Aqui é um culto no lar, é a Escola Bíblica Dominical. E no culto a gente fica em pé, a gente se senta, a gente abre a Bíblia, a gente canta hinos da harpa. Então vamos começar o nosso culto nesta manhã. Quero lhe convidar a orar conosco. Pai querido, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, Senhor, te agradecer, te bendizer, te exaltar por todas as bênçãos que o Senhor Deus tem feito para conosco. Continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando-nos, trazendo-nos, ó Deus, a tua presença. Que a Tua palavra seja ministrada nesta manhã e haja crescimento. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando de perto e de longe, Senhor. Ajuda-nos em tudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos neste momento, então, louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Você pode abrir a sua harpa e nos acompanhar. Se não, não se preocupe, vai estar sendo colocada aí a letra do hino da harpa que iremos louvar e você pode também adorar a Deus. E como sempre, tem ajudado de forma muito especial neste programa, ou neste culto, melhor dizendo, o presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. E eu mesmo vai estar louvando a Deus. Paz do Senhor, presbítero, por favor, fique à vontade. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que prazer, que alegria estarmos reunidos para louvar ao nome do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade dada pelo escalado desta manhã. Também fazemos uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente. E vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com os hinos sugeridos, fazendo assim um grande coral. Hino de número 349 da nossa harpa cristã. Os dons do céu. Glória a Deus. Os dons do céu prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, ó Senhor, do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor,
Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda-nos já, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus, o teu poder esperamos, ó glorioso Senhor, dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Ore desta forma, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda nos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face clemente, chuvas lhes queiras mandar, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem chuvas do Consolador para derramar sobre as nossas vidas. Aleluia. Hino de número 387, ainda, glória a Deus, derrama teu Espírito. Esses hinos são orações, né? Cantemos de todo o nosso coração, estaremos pedindo aqui o derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas. Glória a Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa de centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida
aguardam são. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que hinos belíssimos acabamos de ouvir neste momento, não é? Agora nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso trimestre está avançando e hoje nós chegamos na lição de número 9. A data de hoje é dia 2 de março do ano de 2025. Nós estamos no primeiro trimestre desse ano, já estamos aí nas lições finais. Daqui a pouco nós concluiremos esse trimestre. Mas a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título Quem é o Espírito Santo? Que tema maravilhoso. O texto áureo da nossa lição diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, na Nova Almeida Atualizada. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A verdade prática geralmente é um pensamento que resume o cerne da lição que vamos estudar. Nossa lição ela está também dividida em pontos. O primeiro ponto falaremos sobre o Consolador. Quem é o Consolador? O que significa esse nome? Quem recebe esse nome na Bíblia? Qual é a pessoa que recebe esse nome? O ponto 2, falaremos sobre sua deidade, atributos e obras, as obras do Espírito Santo. E o terceiro e último ponto, falaremos sobre heresias antigas e novas. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje encontra-se no Evangelho conforme escreveu João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 14, versos 16 e 17 e o verso 26. E depois, o capítulo 16, versos do 7 ao 14. Acompanhe conosco, então, nesta leitura. Você que não tem a lição da Escola Dominical, já está aí, na tela do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, seja onde for, quer dizer que você esteja nos acompanhando. O texto nos diz, Evangelho de João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 16, diz assim, versículo de número 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Verso 14, todos nós lendo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém e amém.
leitura maravilhosa da palavra de Deus e agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta tão rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença e por Tua palavra que foi lida. Que Teu Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ajuda-nos e receba toda a honra, glórias e louvores. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, todos os cultos nós sempre fazemos uma coisa boa, que é louvar a Deus com as nossas vozes, mas também louvar a Deus com as nossas ações. Chegou o momento da contribuição, o momento em que nós vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Todos nós sabemos que a doutrina bíblica do dízimo e da oferta, ela permeia toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo. Vários textos na Bíblia Sagrada, mesmo na Antiga Aliança e também na Nova, apontam para esta observância, que é a entrega de tudo aquilo que nós temos como primícia, o que a Bíblia chama de dízimos e de ofertas. A palavra de Deus nos diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O texto de Malaquias 3, verso 10, muito conhecido lá no Antigo Testamento, diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa. E façais provas de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a porta dos céus e vos derramar bênçãos sem medidas. Então, a prática do dízimo e da oferta, ela é bíblica. Todos nós sabemos de que a manutenção da obra do Senhor, seja a obra missionária, seja a obra social, seja a manutenção também da casa do Senhor, é feita com este dízimo e esta oferta. E você pode contribuir. Vai aparecer aí na tela do seu televisor várias opções de como você pode contribuir. Talvez você esteja acompanhando-nos pela primeira vez e não saiba como fazer. A pergunta é: como é que eu posso contribuir? Então está aí, você pode contribuir de várias formas. Você pode fazer uma transferência bancária para alguma dessas agências, alguma dessas instituições, como Caixa Econômica, Bradesco ou Banco do Brasil. Aí estão as agências, as contas correntes e também o número de cada uma delas. E você pode fazer pelo Pix. É a forma mais prática hoje de fazer, não é? Você pode digitar essa chave que estará aí, 10 632 404 1000 ao contrário 51, estará nominalmente apontando para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você viu que confirmou, o nome está correto, aí você vai fazer a sua contribuição. Além disso, você pode fazer de uma outra maneira também, porque nós sabemos de que a tecnologia veio para nos ajudar. Você pode fazer pelo Pix, como já foi dito, e você pode fazer pela transferência bancária. Você pode contribuir e com toda certeza essa contribuição tem um destino certo. A manutenção da obra do Senhor, a obra social, a obra missionária e, por que não dizer, a manutenção aqui, olha, da Rede Brasil, para que você pudesse estar hoje aí ouvindo esse culto ao vivo na sua casa. Alguém precisou investir para que você fosse abençoado. Então, depois de você contemplar estas formas, né, que é a transferência bancária, o Pix e também a voluntariedade do seu coração, que é a mais importante, você poderá contribuir com alegria e a obra do Senhor será feita. Vamos então, neste momento, orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós temos esta boa prática em orar pelos dizimistas e ofertantes, mas também orar por aqueles que não têm condições de contribuir neste momento, mas têm o coração voltado para isso. Deus, ele é aquele que abre portas de emprego. Então você será também alvo da bênção de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que as tuas boas e eternas mãos estejam estendidas sobre a vida deste teu servo, que irá, Senhor, neste momento contribuir aquela parte que está em seu coração, Senhor, que foi dedicada à tua obra. Retribua 100 vezes mais, abençoando poderosamente. Abençoa aqueles também que desejam, mas não podem, que estão impossibilitados de fazer isso nesse momento. Ó Senhor, da mesma forma que tu abençoaste ou abençoará estes, abençoa aqueles, e que todos possam ser de alguma forma alcançados por tua graça. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem.
Vamos mais uma vez então louvar a Deus, convidar o companheiro, presbítero, nosso irmão Jailson, ele que vai estar louvando a Deus enquanto nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor com muita alegria. Hino de número 511, Glorioso Deus. Glorioso Deus que está no céu, conselheiro é contra o revés, se aqui trevas há, me iluminará, na tribulação nele os crentes firmados estão. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeito a sua mansão, vindo a morte dar golpe no meu lar. Então eu bem sei onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério, que possa me aqui conter. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e minha alma diz: estás em mim feliz, estou contigo aqui, estarás sim comigo ali. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Peregrino sou, mas eu estarei, onde ficarei, sempre consagrei, lá hei de gozar seu amor sem par, grato cantarei aleluias ao grande Rei. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos no domingo de manhã, logo cedo, adorando a Deus, louvando ao Senhor e contribuindo, não é, para a manutenção da sua obra. Como nós estávamos dizendo no início, estamos em mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, uma lição que certamente virá para nos abençoar poderosamente, assim como tem sido as demais lições. Esse trimestre tem sido um trimestre abençoador. Temos estudado doutrinas importantíssimas da nossa fé, como a doutrina da encarnação do Verbo, a doutrina da Santíssima Trindade. Vimos que Jesus, ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. Vimos que Jesus viveu a experiência humana, uma lição extraordinária. E agora nós estamos estudando um assunto maravilhoso,
que é a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Hoje nós estamos na lição de número 9, dia 2 de março de 2025, com a lição com o seguinte tema: quem é o Espírito Santo? Pergunta maravilhosa, uma das doutrinas teológicas mais difíceis de se compreender, por assim dizer, e é feita de muitas heresias, por uma má interpretação, é justamente a doutrina do Espírito Santo, ou a pneumatologia ou paracletologia. São dois nomes equivalentes para a mesma doutrina. A personalidade do Espírito Santo, bem como também a sua divindade, é uma verdade bíblica estampada nas Escrituras Sagradas, A doutrina do Espírito Santo, por algum tempo na história da igreja, chegou inclusive a ser relegada aí a segundo plano, esquecida por alguns. Infelizmente, a pessoa inaudita do Espírito Santo foi esquecida por muito tempo por alguns acadêmicos, por alguns líderes, infelizmente, na igreja, na história da igreja cristã. Inclusive, muitas obras que foram publicadas no passado, obras como teologias sistemáticas que trabalham as principais doutrinas da fé cristã, muitas delas, infelizmente, sequer tinham um capítulo voltado, quer dizer, a essa pessoa da Trindade que é o Espírito Santo. E eu gostaria de convidar você a ler conosco aqui na lição de hoje a introdução da nossa lição. Você que não tem a lição já está aí na tela, você já pode acompanhar conosco aí, já foi marcado para que você destacasse essa leitura. Diz assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer esta verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. É sobre isso que vamos estudar na presente lição. Muito bem. Eu gostaria de fazer aqui uma citação da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil sobre a doutrina do Espírito Santo. Diz assim a declaração: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho, Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância e da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador, João 14, 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas, sim, Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Esta é uma descrição bem objetiva da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Nós o conhecemos como a terceira pessoa da Trindade. Eu prefiro chamá-lo de uma das pessoas da Trindade. Não que a expressão terceira pessoa esteja errada de forma alguma. Didaticamente é corretíssimo e teologicamente não há nenhum erro. No entanto, uma questão pessoal. Inclusive isso eu falo em uma obra que nós escrevemos, que foi publicada pela Bereia, que é o livro Proto-Pentecoste, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nessa obra, já no início, eu digo que prefiro chamar o Espírito Santo de uma das pessoas da Trindade. Porque quando eu chamo de terceira pessoa, por mais que não tenha falha nenhuma nisso, nem erro algum, alguém que não conhece teologia pode entender essa expressão terceira pessoa como um tipo de subordinacionismo ou algum tipo de hierarquismo, por mais que saibamos que essa expressão não aponta para isso. No entanto, de forma individual e pessoal,
eu prefiro chamá-lo de uma das pessoas da Trindade. E é sobre esta pessoa que nós estamos estudando nessa lição de hoje. Fazendo ainda aqui uma outra citação, é dito que ele, o Espírito Santo, é chamado de Deus na Bíblia. Ele é chamado de Senhor na Bíblia. Nós faremos menções sobre isso, por conta da sua atuação como um ser divino. Os atributos divinos que estão no Pai, que estão no Filho, estão todos eles também na pessoa do Espírito Santo. É por intermédio dele, por exemplo, que Deus opera na esfera espiritual, convencendo os pecadores, como está em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. É através da ação do Espírito Santo que existe a regeneração. O que é regeneração? É o que nós chamamos na Bíblia de conversão ou novo nascimento. É quando alguém se transforma em uma outra pessoa, quando o Espírito Santo se apodera de um ser humano e este ser humano ele se transforma em um outro homem. Inclusive tem uma expressão dessa muito parecida lá no Antigo Testamento, quando fala sobre Saul. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se apoderou de Saul, ele se transformou em um outro homem ou em um novo homem, conforme algumas versões. É o Espírito Santo quem provoca a santificação na vida daqueles que se convertem. Nós podemos citar vários textos, como João, capítulo 3, versículos do 5 ao 8, Romanos, capítulo 15, versículo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e, por fim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. É o Espírito Santo, por exemplo, quem capacita-nos a fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada. O próprio Jesus, como ser humano, nós já estudamos sobre isso aqui, na sua natureza humana, não pecadora, pois ele não pecou, mas humana sim, porque ele foi um homem normal, como nós somos, ele precisou da capacitação do Espírito Santo. Quando Lucas, por exemplo, escreve o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 38, Lucas diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que Jesus, como ser humano, foi ungido. Claro que Jesus, como Deus ou Cristo, ele não precisava ser ungido, porque ele já era o ungido, o Messias, né? Mas como ser humano, Jesus precisava dessa unção. Quando olhamos para o livro de Lucas, Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 4 e o versículo 1, a Bíblia diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Observe que a expressão que aparece aqui é que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Essa expressão nos mostra de que em algum momento esse enchimento não tinha acontecido ainda. Claro que quando me refiro a esse enchimento, eu estou me referindo àquela expressão do momento do batismo de Jesus em águas. O capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo de número 21 em diante, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Observe que até a pessoa de Jesus, humanamente falando, precisou deste auxílio do Espírito Santo. Há um teólogo pentecostal, pastor Severino de Souza, ele escreveu várias obras, corrijo o nome do teólogo, é o pastor Estevão de Souza, né?
Estevão Ângelo de Souza. Ele escreveu várias obras sobre o Espírito Santo. Em uma delas, que é sobre o domínio do Espírito, ele deixa claro de que as obras que Jesus realizou como ser humano na terra, todas elas foram pela capacitação do Espírito Santo. Então, se Jesus, que é o Filho de Deus, no ponto de vista aqui humano, ele precisou dessa capacitação, quanto mais nós precisamos também. A nossa lição no ponto 1 vai falar sobre o Consolador. Quero convidar você para ler conosco. Diz assim, 1.1, o outro Consolador, baseado em João 14,16. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paráclito, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é, no grego, a expressão allos, e significa outro, da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, uma força impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual, ou seja, diferente. O dicionário Vine afirma, o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo heteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de um tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, a expressão allos, outro como ele mesmo, não heteros. Bom, só com essa explicação já fica claro de que nós estamos falando de um ser divino, porque assim como o Filho é Deus, nós aprendemos isso em lições passadas, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Essa expressão somos um indica a qualidade dessas duas pessoas, indica a substância dessas duas pessoas. E quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo, eu e o Pai somos Deus. E o interessante é que aqui em João 14, ele diz que iria voltar para o Pai, mas que não deixaria os discípulos ou a igreja órfã. Ele enviaria outro em seu lugar. E essa expressão outro que nós acabamos de ver aqui na lição é outro igual em substância, em poder, em essência. Então, se Jesus, se o Filho é igual ao Pai e o Espírito Santo é igual ao Filho, logo os três são iguais, são coeternos, são iguais em poder, em glórias e em honra. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos de que o Espírito Santo, ele é, como eu já disse, uma dessas pessoas da Trindade. É um ser inteligente, é um ser atuante e atua desde a eternidade. E aqui há um princípio que nós precisamos lembrar, que é o princípio da eternidade, que é um atributo que é colocado apenas em Deus. O Espírito Santo é chamado de o Espírito Eterno. Isso está em Hebreus capítulo 9, verso 14. Ele é chamado de Espírito de Deus. Já em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha que coisa interessante. No segundo versículo da Bíblia, nós já encontramos o nome expresso de uma das pessoas da Trindade. E sabe qual é a primeira pessoa da Trindade que de forma expressa é apresentada na Bíblia? O Espírito Santo. No versículo 1, a Bíblia diz, de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a expressão criou Deus os céus e a terra, a expressão Deus ali é Elohim, que quando nós olhamos para a teologia bíblica, não só do Antigo Testamento, mas do Novo, à luz de uma teologia da progressão, da revelação da progressão da palavra, nós entendemos que aquela expressão Elohim ali trata de algo majestático, apontando para as três pessoas da divindade. É o que nós entendemos como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, no versículo 2, o texto diz que o Rua Elohim, ou seja, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. É algo lindo, porque a Bíblia está começando a falar das pessoas da Trindade de forma individualizada. E a primeira pessoa que a Bíblia fala é o Espírito Santo.
Olha que coisa maravilhosa, já no segundo versículo da Bíblia. Ele é chamado também, além de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito de Jesus. Isso está em Atos 16 e verso 7. Ele é chamado de Espírito de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Então, nós podemos dizer com toda certeza que ele é Deus. Há um texto no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Esse texto é muito interessante, eu vou ler com você agora. Se você puder abrir a sua Bíblia, quiser conferir comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, e o versículo de número 2 e 3 diz assim: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. A palavra Espírito está com E maiúsculo, e Senhor está todo em maiúsculo, indicando aqui que é Deus. No versículo 3 diz: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Veja que no versículo 2 diz que o Espírito do Senhor falou, e no versículo 3 diz que quem é esse Espírito? Diz que o Deus de Israel é esse Espírito. Que coisa linda! O Espírito Santo, já no Antigo Testamento, é identificado aqui como o Deus de Israel. Essa expressão bíblica é algo fascinante e nos traz aqui a compreensão da plenitude desta pessoa. Mas voltando aqui para a nossa lição, eu quero lhe convidar a ler comigo o segundo subtópico do primeiro ponto, que fala sobre o Paráclito, João 16 e 7. Ou Paracleto, é uma expressão também válida. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego parácletos vem da preposição pará, que quer dizer ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, que quer dizer chamar, convocar, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou, para testificar dele, conforme João 15, 26. Eu queria aqui fazer um adendo. Se você observou, em algum momento eu falei a expressão Paracleto. Em outra expressão eu falei Paracleto. E talvez alguém possa perguntar, mas qual é a expressão correta? As duas. Se você quiser citar o termo em grego, é Parácletos. Se você quiser citar a palavra em português, a transliteração, né, é Paracleto. Tanto uma quanto outra expressão está correta. Não tem nenhum equívoco em citar uma ou outra. Mas para terminar esse primeiro ponto da nossa lição, vamos para o subtópico de número 3. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Seu uso no Novo Testamento. O termo Paráclito aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, e aqui está João 14, 16, versículo 26, João 15, 26 e João 16 e 7. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado na primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 1. Muito bem. Aqui nós concluímos o primeiro ponto da nossa lição e eu acredito que esse primeiro ponto, que é uma explicação sobre esse termo consolador, ficou muito claro. Mas antes de prosseguirmos aqui a nossa lição, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. O ponto 2 da lição fala sobre a sua divindade, que tem a expressão aí, olha, deidade. Deidade e divindade são expressões também correlatas. Se você escutar alguém falando a deidade do Espírito ou alguém falando a divindade do Espírito, aqui no Nordeste seria 6 por meia dúzia, uma expressão bem popular. Tanto uma quanto outra expressão são válidas. Então, antes de falarmos aqui,
eu queria vir para algumas observações que eu coloquei aqui no meu material à parte. As primeiras menções a respeito do Espírito Santo, como eu já falei, acontecem já desde o Antigo Testamento. Lá no princípio de tudo, ele já estava atuando, mesmo sendo a terra ainda sem forma e vazia, como está em Gênesis 1 e 2. Embora alguns grupos heterodoxos, eles tentem negar a personalidade do Espírito ou a divindade, nós vamos ver esses grupos, afirmando que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é apenas uma energia, ou ele é uma força ativa, ou ele é um vento. A Bíblia não mostra isso, pelo contrário, a Bíblia apresenta o Espírito Santo com personalidade e com divindade plena. Falando sobre a sua personalidade, já que na lição que nós estamos estudando, o pastor Ezequiel Soares, ele não entrou nesse ponto da personalidade e sim da sua divindade. Então, antes de irmos para a sua divindade, eu queria apenas citar aqui algumas coisas que falam da personalidade do Espírito. E o que é a personalidade? É o que torna o Espírito uma pessoa. O que é que faz um ser considerado uma pessoa? Ora, pelo menos 3 coisas nós precisamos identificar para que alguém seja considerado como uma pessoa. Primeiro, sentimentos. Segundo, volição ou vontade. E terceiro, intelecto. Qualquer ser que seja composto dessas 3 partes, repito, vontade, sentimento e razão ou intelecto, isso é um ser pessoal. E aqui é onde está a chave do negócio. Como é que eu posso dizer que o Espírito Santo é um vento, é uma força, se força e vento não tem sentimento? Força e vento não tem vontade. Força e vento não tem intelecto. Então não posso dizer que o Espírito Santo é um vento ou uma força, porque nós vamos ver na Bíblia ele com características de pessoa. Como, por exemplo, Atos 13, verso 2, diz que ele fala, ele escolheu. É muito bonito esse texto. Romanos 8, 28 diz que o Espírito Santo intercede pelos crentes. João, capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz que ele testifica aos crentes. Romanos 15, 30 diz que ele ama. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 29, o Espírito Santo guia Paulo para ir para determinado lugar em detrimento de outro. Atos 16, 6 e 7, ele impediu Paulo de ir para determinado lugar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem vontade própria. Inclusive o texto de Atos também. O texto de Atos diz que o Espírito Santo disse na igreja de Antioquia: apartai-me, separai para mim a Barnabé e a Saulo. João capítulo 14, 26, verso 26, diz que ele, além de ensinar, ele faz a gente lembrar das coisas. Atos dos Apóstolos 5, 57 e 51, a Bíblia diz que ele pode ser resistido. Atos capítulo 5, versículo 13 e 4, a Bíblia diz que alguém pode mentir para o Espírito Santo. Efésios 4 e 30 diz que ele pode se entristecer com as nossas ações. E Mateus 12, 31 e 32 diz que pode se blasfemar contra o Espírito Santo. Ora, se você é uma pessoa que com calma entendeu o que eu quis dizer, você percebeu nessas referências bíblicas de que tudo que foi dito aqui foram qualidades de um ser pessoal. Sentimentos, vontades e razão, intelecto. A grande problemática é que essas heresias heterodoxas, elas procuram ludibriar as pessoas, trazendo confusão, porque nós utilizamos a palavra pessoa. E muitos deles dizem assim: como é que uma pessoa pode encher outra pessoa, não é? Como é que uma pessoa pode estar dentro de outra pessoa? E aqui é bom dizermos o seguinte, que é fácil resolver esse problema. Muito fácil, mas muito fácil mesmo. Quando nós falamos de pessoa, nós não estamos falando de corporeidade. Não estamos falando de corpo físico. Estamos falando de uma personalidade. Porque nós poderíamos fazer aqui uma rápida explicação sobre isso.
Um animal, por exemplo, um cachorro, ele tem corpo, mas não é pessoa. Por que ele não é pessoa? Porque ele tem corpo, mas ele não tem o que a personalidade precisa ter. Como, por exemplo, um cachorro tem vontade? Sim, tudo bem. O cachorro tem vontade. Um cachorro tem volição. Um cachorro tem sentimento? Sim. Opa, alguém pode dizer assim, olha, está chegando aí. Mas vamos para o terceiro pergunta. Um cachorro tem razão? Ele tem intelecto? Ele tem razão? Não. Então, por ele não ter esse terceiro ponto, ele não é um ser pessoal. Ele é um ser vivo. Ele é um animal irracional. Mas ele não é uma pessoa. Então, corporeidade não significa pessoalidade. Eu posso fazer o contrário. Eu posso licitar um ser que não tem corpo, mas é pessoa. Os anjos, por exemplo. Os anjos são seres espirituais. Eles não são corporais. Eles não têm corpo físico. Mas são pessoas. Porque os anjos têm sentimento. A Bíblia diz que eles se alegram quando alguém se converte. A Bíblia diz que eles se entristecem, se iram. Tem sentimento. A Bíblia diz que os anjos tomaram decisões. Então eles têm vontade, eles têm volição. E, em terceiro lugar, a Bíblia mostra que eles são inteligentíssimos. Então, um anjo, apesar de não ter um corpo, ele é uma pessoa. Então, só aqui, usando a questão lógica, sem precisar nem ir para a Bíblia necessariamente, a gente já refuta essa ideia de que o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque uma pessoa não pode ficar dentro de outras pessoas, como nós pregamos, que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então, você que... Deixa eu virar aqui para essa câmera para ficar mais perto, né? Você que de repente faz parte de algum movimento como estes, que negam o Espírito Santo sendo uma pessoa, pense, seja honesto no que eu estou lhe dizendo agora. Pense no que eu falei agora, no que eu expliquei. Analise e veja de que é muito coerente o que nós ensinamos à luz das Escrituras, de que o Espírito Santo é uma pessoa e essa pessoa habita nos salvos que foram remidos e nasceram de novo, passando pelo processo da regeneração. Vamos então agora sim voltar para a nossa lição. A nossa lição, segundo ponto da lição, fala sobre a deidade do Espírito Santo. Leia comigo, por favor, acompanhe a leitura desse ponto. Ponto 2. A deidade do Espírito Santo, os atributos e suas obras. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Abre aspas. O Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele. Fecha aspas, Juízes 15, 14. No entanto, na sequência lemos que depois de traído por Dalila, Sansão, abre aspas, não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Fecha aspas, Juízes 16 e 20. E aqui eu quero fazer um adendo, que aqui fala da habitação do Espírito Santo, mesmo que momentânea, no Espírito Santo no Antigo Testamento. Assim, tanto o Espírito de Javé e o próprio Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos utilizados alternadamente. Fica claro, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, ou seja, que o Espírito Santo é Deus. Compare Êxodo 17, 7 com Hebreus 3, do 7 ao 9. Deus de Israel, segundo Samuel, capítulo 23, verso 2 e 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos 5 e 3, versículo 4, 1 Coríntios 3, verso 16 e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Assim como nós citamos aqui alguns versículos que apontam para a personalidade do Espírito Santo, nós temos vários versículos na Bíblia que apresentam a sua divindade. Em toda a Bíblia nós podemos contemplar de forma clara o Espírito Santo como sendo Deus, pois além de possuir os atributos divinos, ele faz coisas que somente Deus pode fazer. A Bíblia mostra o Espírito de Deus com todas as qualidades divinas ou atributos, a saber, onisciência,
Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e o versículo de número 13, a Bíblia diz assim a respeito do Espírito: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Observe a expressão, o Espírito do Senhor. A pergunta é, quem guiou o Espírito Santo? Quem foi que guiou ele? Quando nós olhamos, por exemplo, para Salmos de número 139 e o versículo de número 7, a Bíblia também traz aqui uma expressão interessantíssima sobre o Espírito Santo. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não há nenhum lugar que o Espírito Santo não esteja. Isso fala da sua onipresença. Enquanto o texto de Isaías 40, verso 13, fala da sua onisciência, Salmos 139, verso 7, fala da sua onipresença. Mas ainda outro texto no livro de Isaías 34 e o versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isso fala aqui de mais uma característica, que é a onipotência. E por fim, a eternidade. Já citamos aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, e o versículo 4, quando diz, capítulo 9, versículo 14, corrijo, diz assim a palavra: quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Veja que ele é chamado aqui de Espírito eterno. É bonito quando nós olhamos para a Bíblia e encontramos essas expressões. Ele é eterno, Hebreus 9:14. Ele é todo poderoso, Lucas 1:35. É interessante porque ele é chamado de todo poderoso. Essa expressão de Lucas eu quero ler com você, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1 e o verso 35, é quando o anjo chega diante de Maria e diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá. Quem foi que cobriu Maria? Foi o Espírito. Veja, ele é chamado de virtude, de poder do Altíssimo. Ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele é chamado de Deus. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Ele é criador. Há um texto no Antigo Testamento muito interessante, que é o texto de Jó 33 e o versículo 4, quando a Bíblia diz o seguinte sobre o Espírito Santo: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Veja, a palavra inspiração aqui vem da expressão teopneustos. É interessante, que foi o que o Espírito Santo fez com os autores da Bíblia. Ele inspirou os escritores, quero dizer, da Bíblia. E Jó disse que o Espírito de Deus me fez, então ele é criador. O Espírito Santo estava presente quando todas as coisas foram criadas. Já citei aqui Gênesis 1, verso 1 e 2. Ele é mencionado estando junto ao Pai e ao Filho. Mateus 28 e 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele é mencionado na doutrina da unidade da fé cristã. Isso está em Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Fala sobre o Espírito Santo, sobre o Filho e sobre o Pai. Ele inspirou a palavra de Deus aos santos profetas e apóstolos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 11. Eu acredito que isso que nós falamos é o suficiente para provar que ele é um ser divino. A lição, no subtópico 2, do ponto 2, fala sobre seus atributos. Foi justamente tudo que nós falamos aqui. Os atributos que estão nesta pessoa da Trindade, os atributos divinos. O terceiro subtópico do ponto 2 fala sobre suas obras. E aqui eu quero convidar você para ler.
São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou a Jesus Cristo, Lucas 1:35. Ele dá vida eterna, Gálatas 6:8. Ele guia o seu povo, Salmos 143, verso 10, Isaías 63:14, Romanos 8:14, Gálatas 5:18. Ele é o Senhor da igreja, Atos 20:28. Ele é o santificador dos fiéis, Romanos 15:16 e 1ª carta de Pedro 1:2. O Espírito Santo habita nos crentes, João 14:27, Romanos 8:11 e 1 Coríntios 3:16. O Espírito Santo é o autor do novo nascimento, João 3, versos 5 e 6 e Tito 3 e 5. O Espírito Santo é Ele quem dá vida. Ezequiel 37:14, lá no Antigo Testamento, Ele dando vida aos homens. Os homens estavam mortos, mas quando encontram o Espírito Santo e a pessoa de Cristo recebe vida. Ele é o distribuidor dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Glória a Deus. Me permita a franqueza em dizer para você uma palavra. Eu sei que você tem todo o direito de discordar do que está sendo ensinado aqui. Você tem todo o direito de crer em uma outra escritura. Você tem todo o direito de não acreditar no que está sendo mostrado pelas Sagradas Escrituras. Agora eu quero que você me entenda que eu tenho todo o direito também de crer que tudo que eu estou dizendo aqui é a mais pura verdade, porque nós temos a palavra de Deus como verdadeira, infalível, inerrante e completa revelação de Deus aos homens. Então, do mesmo jeito que você tem o direito de não crer no que eu estou dizendo, eu tenho o direito de crer naquilo que eu ensino. A igreja do Senhor crê no que diz as Escrituras. Já estamos então encaminhando aqui para o último ponto dessa lição. Eu espero que você que está nos acompanhando em casa esteja gostando daquilo que está aprendendo. Você que é amante da Bíblia, você que gosta de ler as Escrituras, você que sempre está buscando na escola bíblica dominical crescer na graça e no conhecimento. Eu espero que você esse trimestre tenha, assim como eu e assim como os demais, tenha crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo ele tem títulos que são exclusivos de Deus. Eu vou só citar aqui para você, se você quiser de repente anotar. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito Santo. Só um é santo, que é Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus disse assim: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Ora, 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Ora, se o Senhor é santo e Ele é Deus, e o Espírito é Espírito Santo, então Ele é Deus também. Ele é o Espírito de Deus. Já foi citado aqui vários textos, como Gênesis 1 e 2. Poderíamos citar Êxodo 35 e 11, e outros textos como 1 Coríntios 2 e 11. Ele é chamado de Espírito de Cristo, Romanos 8, verso 9, e 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ele é chamado de Consolador, já falamos aqui, João 14, 26, João 15, 26, João 16 e 7 e outros textos mais. Que assim como Ele é chamado de Consolador, Jesus também é chamado de Consolador. Por isso que Ele disse o outro Consolador, porque Ele já era Consolador. Nós podemos dizer que o Espírito Santo atua na humanidade desde o Antigo Testamento. Não houve nenhuma era, não houve nenhum tempo que o Espírito Santo estivesse de braços cruzados. Pelo contrário, em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as dispensações, em todas as alianças, o Espírito Santo estava agindo. E aqui nós precisamos louvar a Deus por isso, pois a Bíblia é a nossa fonte de pesquisa maior e ela nos mostra isso.
mas quero aproveitar, abrir um adendo aqui e falar sobre a obra que a Berea publicou, Proto-Pentecostes, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, uma obra, pela misericórdia de Deus, de nossa autoria. Esta obra vai mostrar a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E se você quer aprender um pouco mais sobre ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, fica a indicação desta obra. Mas já estamos concluindo a lição. Nós vamos agora para o último ponto, que é heresias antigas e novas. Leia comigo, por favor, acompanhe comigo. Primeiro ponto fala sobre as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. E aqui a lição vai falar sobre algumas dessas interpretações e nós vamos mencioná-las, né? Só para complementar, esse Concílio de Nicéia aconteceu no ano 325. O primeiro grupo são os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura. Embora esse tema estivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia ele que o Espírito o Filho é o Criador do Espírito. Então vamos cá, para terminar aqui, vamos tentar explicar com mais calma isso aqui. Quem foi os arianistas? Foram os discípulos de um homem chamado Ário. Ário pregava de que na eternidade passada só estava o Pai. Em algum momento o Pai cria o Filho. Então o Filho é menor do que o Pai, porque ele não é eterno. Em algum momento, o Pai, junto com o Filho, cria o Espírito Santo. Esses arianistas, eles diziam que o Pai é a potência maior, o Filho é a potência secundária e o Espírito é a potência em terceiro lugar. Por isso que lá no início da minha fala, eu disse que prefiro usar a expressão que o Espírito Santo é uma das pessoas, até para, de alguma forma, combater isso aqui. Os arianistas defendiam de que Jesus não era Deus, mas que também o Espírito não era Deus. O Espírito Santo, assim como o Filho, era uma subcriatura do Pai. Logo, não era Deus. Por isso que um grupo heterodoxo aí, eles, na sua tradução da Bíblia, uma tradução adulterada da Bíblia, em João 1:1, como está escrito, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, isso é uma alusão à pessoa de Cristo. Nessa versão dessa Bíblia, diz lá que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, não era Deus. Veja, colocou o artigo indefinido aí, trazendo uma certa celeuma no entendimento, querendo provar a força de que o Filho não é Deus eterno. Então esses arianos, eles negavam a divindade do Espírito Santo. O segundo grupo são os chamados de tropicianos. Vamos ler? Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, quer dizer figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, porque eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Aqui é um outro grupo heterodoxo que dizia que o Espírito Santo era um anjo. Tropos de tropicianos, tropos de figura, como já lemos, né? Isso também é uma heresia que, infelizmente, em nossos dias também tem reaparecido. Um outro grupo é os pneumatomacianos. Pneumatomacianos. Vamos ler. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, que é espírito, e marromai, que quer dizer falar mal, falar contra. Eram os opositores do Espírito. Eustáquio, de Sebaste, que viveu entre 300 e 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então veja bem, os arianistas, os tropicianos e os pneumatomacianos, que também são chamados de macedonianos por conta de Macedônio,
todos esses três grupos negavam que o Espírito Santo era Deus. Então foram três doutrinas heréticas que foram condenadas pela igreja nos primeiros séculos. Para terminar a nossa lição, o subtópico 2 do ponto 3 fala sobre as heresias na atualidade. Eu vou correr aqui um pouquinho porque meu tempo já está terminando, mas acho que dá para ler. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam o nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TNM, substitui o Espírito de Deus, entre aspas, por força ativa de Deus, entre aspas, lá em Gênesis 1 e 2. A expressão, e todos ficaram cheios de Espírito Santo, Atos 2 e 4. A expressão hebraica, Ruah Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nesta passagem é traduzida na tradução do Novo Mundo, TNM, por força ativa de Deus. Observe que, assim como lá atrás os arianistas negavam a divindade do Espírito Santo, esse grupo heterodoxo também, da mesma forma, assim faz. O terceiro subtópico e último da lição fala sobre o Espírito Santo em outras religiões. Vamos ler rapidinho. Em algumas religiões no Oriente, a noção do Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo destes heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do céu, como está em Eclesiastes 1 e 9. Letra A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, abre aspas, sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Amado. Isso está em capítulo 61, versículo 6 do Alcorão. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, o Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, que quer dizer renomado ao redor, ilustre, com parakletos, conforme está em João 14,16. Assim, concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que perikletos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum na Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Resposta bíblica para terminarmos a lição de hoje. Observe que aqui o pastor Ezequiel Soares colocou de forma maestral. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador, entre aspas, habita convosco e estará em vós, fecha aspas, João 14, 17. E que, abre aspas, quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, fecha aspas, João 14, 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Espero que você tenha gostado dessa lição de hoje, uma lição maravilhosa que fala sobre o Espírito Santo, ser divino, aquele que é uma das pessoas da Trindade. Neste momento nós vamos então agradecer a Deus com uma oração. Eu quero convidar você a orar conosco, agradecendo por tudo que aprendemos nesta manhã. Pai querido, te louvamos e te bendizemos. Obrigado por tua palavra, por aquilo que o teu Espírito Santo nos ensinou, por aquilo que ele nos iluminou, por aquilo que ele nos instruiu. Abençoa a tua igreja, que o crescimento espiritual seja contínuo e que teu nome seja glorificado. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Receba honra, glórias e louvores. E eu quero nesta oração louvar o nome do Pai,
louvar o nome do Filho e louvar o nome do Espírito Santo, pois todos são dignos de honra, glórias e louvores, porque é Deus. Continua conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão e as doces consolações do amado e querido Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.